Fala galerinha do sexto ano D, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Escola Estadual Rodrigues Alves. Meu nome é Jefferson, para quem não me conhece, para quem me conhece, reforçando, sou professor de Geografia. Vou explicar para vocês sobre latitude e longitude. Mas antes, eu quero dar uma reforçada no que foi passado anteriormente. O que foi passado anteriormente para vocês? No bairro onde vocês moram, para vocês identificarem norte, sul, leste e oeste. E para que isso? Para ver onde o sol nasce e onde o sol se põe. E a partir dessa identificação de onde o sol nasce e onde o sol se põe, você também iria fazer a rosa dos ventos, que é importantíssima para você, em um mapa, analisar onde você está. Se é norte, se é sul, se é leste, se é oeste. Tá ok? Então a primeira atividade foi essa. A segunda atividade, para quem não fez também, era as representações cartográficas. O que eu pedi nessas representações cartográficas para vocês foi que identificasse o autor de cada mapa e a ideia desse autor, a intenção desse autor em representar aquele mapa daquela forma, para as pessoas olharem. Vou dar um exemplo. Se eu quero representar os times do Brasil, o que eu faço? Eu pego por regiões e por estados e mostro os times mais importantes. Isso como exemplo, tá, galerinha? Como que eu posso fazer isso? Pego no Rio Grande do Sul, coloco os times mais importantes, Grêmio e Internacional. Pego no Paraná, Atlético Paranaense. Pego no estado de São Paulo, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Eu pego no estado de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Lá no Nordeste eu posso pegar no Recife o Náutico e o Sport. E no Ceará eu posso pegar o Ceará e assim por diante. Deu para entender que cada região do país tem um time e você vai conseguir identificar a região de cada time. Essa foi a minha ideia. No mapa eu tenho que representar para vocês, pode ser através do emblema ou escrita, onde estão esses times. Então vocês vão identificar. Nas representações cartográficas, cada um dos três autores tem uma intenção em cada reprodução de mapa que foi feita para vocês. Para quem não fez, faça essa atividade para entender agora o que é latitude e longitude e a gente vai continuar depois a entender melhor o mapa, tá bom? Então, faça a atividade número 1, a número 2, tá? E a número 3, tá ok? A número 2 e a número 1, elas estão juntas. Então, a número 3, que é a aula dos autores, ela está fragmentada dessas, ela está separada. Então, você pode fazer, tá? Tem tempo para você fazer, é bem tranquilo. E aí você depois, assistindo esse vídeo, você faz essa atividade que está sendo passada, então que a gente podemos considerar como quarta atividade, tá ok? Então vamos lá. Hoje vocês vão entender o que é paralelo e meridianos. Eu vou explicar para vocês para que servem e qual que é a utilidade deles, tá ok? Vamos começar pelos paralelos, tá bom? Os paralelos são essas linhas horizontais. Todas essas linhas horizontais que estão no mapa são chamadas de paralelos. E para que servem os paralelos? O que eu posso identificar a partir dos paralelos? Olha, através dos paralelos você consegue identificar as zonas climáticas que estão no mapa e tem no globo terrestre, que o mapa é a representação do globo. Você consegue ver o quê? Que aqui você tem a zona tropical, zona temperada, tanto aqui quanto aqui, e as zonas polares, tá ok? Você tem a zona polar. Então você tem essas três zonas climáticas, basicamente, que você consegue ver aqui no mapa, tá ok? Como que você também pode identificar e entender melhor os paralelos? Olha, para norte, você tem aqui de 0 a 90 em um mapa mais tradicional, comum e fácil para você entender. E aqui a sul você tem de 0 a 90 também negativos. Ou seja, de 0 a 90 para norte positivo, de 0 a 90 para sul negativo. O que acontece desse positivo e esse negativo? Você está sentido norte, sentido sul. O negativo mostra que você chegou ao sul de uma determinada região e você está a norte de uma outra determinada região. O que quer dizer? Que aqui, ó, se você está aqui no Amapá, um exemplo, próximo ao Amapá ali, você está de um lado
do Equador você está a sul e de um outro lado você está a norte. Isso é um exemplo, tá ok? O que que acontece? Como que a gente sabe que o Brasil está numa região climática X? Você vai identificar que região é essa X que o Brasil está localizado. E os Estados Unidos, com a divisa próxima ao Canadá, a fronteira entre um país e outro próxima ao Canadá, em que zona climática ele está? Identifique aí, depois de estudar os paralelos. Então você tem aqui os paralelos para norte e para sul e você vai identificar as diferentes zonas climáticas, tá ok? Nessas diferentes zonas climáticas você também consegue identificar como que se dá a vivência desse espaço. Não só das pessoas, como dos animais, desenvolvimento de plantas, né, vegetais, e como que o solo é utilizado. Aqui no Brasil é de uma forma, no Canadá e Estados Unidos é de outra, aqui nessa parte Rússia, Ásia, é de uma forma, e as pessoas também vivem determinado estilo de vida que o clima propõe a eles, tá? Que o clima coloca, impõe a eles. Um exemplo, você aqui no Brasil pode andar tranquilamente de camiseta, mas aqui na Rússia, no frio, você não vai andar de camiseta nessa região. Então, você tem diferentes zonas climáticas, tá ok? Vamos para outra linha, que a gente chama de meridiano e é tratado como longitude. O que você entende de um meridiano? Para que serve o meridiano? Qual que é a utilidade do meridiano? O meridiano ele está aqui, ó, essa linha de Greenwich, ela corta em uma região leste e oeste, tá ok? Para que serve isso? Para identificar os diferentes fuso horários. O que é isso, professor? Austrália. Se é 3 horas da tarde na Austrália, é 3 horas da tarde no Brasil no mesmo momento? Não. Por que eu sei que não é? Pelo movimento da Terra e também eu consigo identificar através do mapa. O mapa mostra pra gente a diferenciação de tempo entre um e outro. Como que ele mostra? Através do fuso horário. Você tem aqui para leste de 0 a 90 positivo e a oeste de 0 a 90 negativo, tá ok? Só que para cá você está em sempre uma hora positiva a mais e para cá você tem sempre uma hora negativa, uma hora a menos, tá ok? Então, um exemplo. Alguém aqui já ouviu dizer que o Japão é a terra do sol nascente? Porque o Japão está nessa região. Então, de acordo com o mapa aqui, você vai ter o Japão, o sol primeiro no dia. Uma terça-feira, uma quarta-feira, se inicia no Japão, depois vem para nós. Tá ok? Então, o sol, para nós, como a gente viu, a partir do bairro de vocês, da casa de vocês, ele nasce a leste, lá no Atlântico, e ele se põe a oeste, lá no Pacífico. Só que para nós, no Brasil, consideramos que ele termina no continente. Tá ok? Então, vocês vão entender essas coordenadas numa próxima aula, para a gente fazer essas coordenadas, mas eu peço que vocês tragam de vocês feito com que vocês entenderam a partir dessa explicaçãozinha básica, para vocês entenderem como que a gente vai entender os fusos horários e as zonas climáticas. Eu quero que vocês identifiquem os fusos horários, os diferentes horários entre um país e outro, e as zonas climáticas entre um país e outro, utilizando paralelos e meridianos. Belezinha? Então essa é a atividade número 4 para vocês do 6º ano D. Identificar com os meridianos o fuso horário e com os paralelos as zonas climáticas, tá? Vocês têm essas duas atividades para fazer. Lembre-se que daqui para cá, para oeste, é negativo e daqui para cá é positivo, a mais. Daqui para cá, sul, negativo. Daqui para cá, norte, positivo. Beleza, galera?